com aquele que sempre está ao nosso lado e que nos ajuda, nos suporta e nos dá a força necessária para que nós possamos enfrentar as dores e as dificuldades em nossa vida. E para que saibamos também agradecer nos momentos em que a beleza do mundo, em que as coisas venturosas chegam aos nossos olhos e nos nossos caminhos. Senhor, estamos aqui hoje na 10ª Semana Espírita de Arapiraca, atingindo não só os nossos corações, mas atingindo a todos os corações que necessitam nesse momento da Tua Palavra, do Teu conforto, do Teu olhar carinhoso e amoroso. Estamos aqui desejosos por aprender, por nos aprimorar, por estarmos presentes na Tua seara. Que os nossos corações, que a nossa vibração esteja ligada à Tua, que os benfeitores espíritos que nos auxiliam estejam presentes, estejam trazendo mais seres amigos, não só para prestigiarem o nosso evento, mas para compartilharem da nossa vibração, da nossa sintonia, do nosso amor, da dedicação que é feita, da dedicação que é colocada nesse trabalho, assim como colocamos na nossa vida. Que nós possamos estar aqui de olhos fechados, mas de coração aberto. E que as nossas vontades estejam alinhadas à Tua, Senhor, nesse momento, nesse instante de prece, nesse instante de exaltação dos Teus ensinamentos e do Teu nome. Que essa noite de hoje seja para a Tua glória e seja para que todos aqueles que estejam sem esperança, com dores, com aflições, que possam encontrar aqui a Tua palavra, o Teu auxílio, o Teu amor. Que assim seja. Boa noite a todos, né? Agora, oficialmente falando, é uma felicidade muito grande para mim estar aqui na 10ª Semana Espírita de Arapiraca. Eu que já participei de algumas, mas como ouvinte, né? Como trabalhadora em outras áreas. É uma felicidade muito grande estar aqui nesse momento, passando um pouco do que eu aprendi nesses anos em que o Espiritismo se fez presente na minha vida, o que eu me fiz presente no Espiritismo, né? Então é uma felicidade e é também uma responsabilidade muito grande. Eu espero que as palavras que aqui sejam proferidas, que o que nós estamos passando na noite de hoje surta algum efeito, né? E tenha algum proveito, não só na minha vida, porque isso a gente sabe que acontece quando a gente se prepara para falar alguma coisa, quando a gente se prepara para mostrar alguma coisa do que aprendemos, mas na vida de todos os que hoje escutam, dos que estão aqui para aprender junto com a gente nessa grande escola e com essas lições, né, que a gente vai construindo e vai observando e vai passando por essa jornada, né, no meio do caminho. Então, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a essa noite e estamos aqui para falar sobre o mundo de regeneração. E eu sei que muitos já devem ter ouvido várias vezes, né? Quem é do meio espírita já conhece algo sobre o mundo de regeneração, porque nós estamos falando cada vez mais dele. A gente está se aproximando cada vez mais dele. E aí, o que é que o Espiritismo ele tem a ver e o que é que o Espiritismo nos traz com essa ideia do mundo de regeneração? E mais ainda, qual é a importância do Espiritismo para esse mundo que está prometido para nós, né? Que está nos dando esperança de que algo vai se transformar, de que algo vai mudar. E aí a gente vê nas conjecturas sociais que a gente vive, encontros e desencontros. Nós que somos espíritas falamos muito disso, né? Encontros e desencontros, relações. E esses desencontros, eles muitas vezes são ocasionados
por fatores que a gente precisa melhorar na nossa existência e a gente se desencontra de algumas pessoas, de algumas situações e nos encontramos posteriormente. Esses encontros são felizes, nós temos relações conflituosas, nós temos as mazelas que se colocam como doenças, e aí a gente tem extremos de abundância que nós vemos na sociedade, ou escassez, mas a gente também tem fé, temos o amor ou a falta dele, nós temos atos memoráveis de serviço em prol do bem. E isso é muito importante frisar, essas diferenças, essas diferentes nuances que vão se apresentando para a gente na sociedade. Muitas vezes o mal ele está em evidência, mas ao mesmo tempo o bem está fazendo com que esse mal seja neutralizado. E há uma infinidade de conjecturas que são apresentadas para a gente, né? Tem essa ambivalência em todas as esferas sociais que a gente vive, seja lá qual for o lugar da Terra em que nós habitamos. Então, de onde quer que estejam nos assistindo hoje, em toda a sociedade existe essas nuances diferentes, essas ambivalências. O bem está muito forte, ao passo que o mal também é muito evidenciado. E tudo isso faz parte do mundo em que nós vivemos ainda, esse mundo de provas e de expiações. E aí, como explicar tantos caminhos? Como explicar essas diversas formas sobre as quais a vida se desenrola? Como nós podemos acolher tanta diversidade, seja diversidade de personalidades, de manifestações, e essas manifestações podem ser culturais, religiosas, de visão de mundo, né, de compreensão, como acolher a visão de mundo das pessoas, as visões de mundo, né? Como acolher as configurações familiares, as configurações de amizades, as formas com as quais nós nos relacionamos com as pessoas, como compreender e acolher os diferentes modos de criarmos laços afetivos ou de rememorarmos, de revivermos esses laços afetivos. Como podemos ser fraternos, compassivos, responsáveis com os nossos companheiros de jornada? Porque não vivemos sozinhos. Estamos aqui rodeados de pessoas que têm todas essas diferenças, né? Essas diferentes manifestações de sua personalidade, dos seus modos de existir. Como nós podemos ser fraternos, compassivos e responsáveis? Como cuidar da nossa morada? Olha que questão essa. Como cuidar da nossa morada, que é o planeta Terra? Esse planeta que nos nutre, que nos faz ter a oportunidade de respirar o ar puro. Como nós podemos cuidar para que sejamos dignos de um presente maior, que é o mundo de regeneração, que está prometido, que está aí, que nós falamos tanto? Como cuidar dessa morada e como sermos bons, apesar dos pesares, apesar dos males que a gente consegue ver por aí. E aí vem o Espiritismo, nós já vamos começar a falar da importância dele, né? Vem o Espiritismo como se fosse um maestro numa orquestra. Imaginem uma orquestra gigante. E aí, dentro da apresentação dessa orquestra, e nós nos apresentamos todos os dias, vem o Espiritismo como esse orientador, como esse condutor da orquestra que nós chamamos de viver, de vida. Esse conjunto de pessoas reunidas, de seres encarnados, desencarnados, que estamos todos nos movimentando, e o Espiritismo ele vem, ele aparece como um condutor, um maestro, que tem o objetivo de nos fazer entrar em sintonia, em entender que nós podemos vibrar alinhados, que nós podemos trabalhar conjuntamente, sincronizados, porque nessa conjectura social, nessas diversas formas de viver, nós precisamos escutar o som forte e restaurador da Boa Nova.
Então, o Espiritismo, a primeira coisa aí que ele vem fazer é ser esse condutor, é ser um maestro diante dessa sociedade, dessas sociedades, né? E aí o Consolador prometido, por meio do qual podemos nos fortalecer em três pilares básicos. São os pilares da fé, da ciência e da filosofia. Esse Consolador, ele nos traz essa fortaleza diante desses três pilares, né? A fé que vai nos trazer esperança, que vai nos trazer um conforto. É por meio da fé que nós conseguimos acessar diversas religiões. Essa fé que muitas vezes nos é alimentada por causa das dores que nós temos, por causa das aflições, por causa da necessidade que nós temos de esperar alguma coisa. Nós temos fé porque esperamos algo. Então, o Espiritismo, ele tem esse pilar, né, da fé, só que é uma fé raciocinada. E esse raciocínio, ele é trazido através dos outros dois pilares também, que é o da ciência e o da filosofia. O da ciência é importante, com tamanha importância, né, para nos fazer entender como as coisas acontecem, por que acontecem. Não é acaso, não é do nada. Explicar sobre a mediunidade, explicar sobre o magnetismo, explicar sobre as formas como as coisas, a materialidade que nós vemos, como ela existe, por que que ela existe. E aí também tem a filosofia que nos faz, nos ensina a questionar por que existimos, para que existimos, qual é o nosso propósito, qual é o motivo, quais são esses motivos da gente existir, por que somos como somos e como podemos melhorar. Então, a filosofia nos faz refletir sobre isso. E são esses três pilares do Espiritismo que nos apoiam nessa orquestra, né? A funcionar bem nessa orquestra. E aí eles também nos impulsionam a lançar os olhares para uma porta universal que se abre à nossa frente, que se abre para todos aqueles que se deixam atrair por essa luz, pelos raios da aurora do tempo novo que está para chegar, do tempo novo que é anunciado, que é o tempo do mundo de regeneração. E eu quero que vocês peguem essa palavra, regeneração, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa regeneração mais à frente. Diante desse mundo de regeneração, diante desse mundo de transformação, de mudança, nós temos uma lei, que é uma das leis mais bonitas da natureza, e que a gente também estuda dentro dos assuntos concernentes ao espiritismo, que é a lei do progresso. Essa lei do progresso, ela é tão bonita porque a sua compreensão, ela nos aproxima muito da visão, do olhar de futuro, do olhar para frente que o nosso Criador, que o nosso Mestre Jesus, ele tem de nós. E aí tem uma coisa que eu quero que vocês pensem comigo, que é assim, que muitas vezes a gente procura a religião, a gente procura a ciência para explicar algo, nós procuramos a filosofia também para nos fazer mais entendidos, mais entendedores das coisas que acontecem com a nossa vida. Muitas vezes nós chegamos nesses caminhos por causa da demanda. E aí, para entender como é que a gente chega até o Cristo, até o Criador, nós chegamos através dessa demanda. Então a gente vai procurar a religião por causa da demanda. Qual é essa demanda? Muitas vezes são os problemas que a gente está passando. Muita gente procurou, nesse período pandêmico, né? Procurou a religião como uma forma de pedir alguma coisa a Jesus, pedir alguma coisa aos seres de luz, aos deuses que existem, né? Todos motivados pela mesma coisa, pela demanda que se mostrou. Só que Deus,
ele nos acolhe, o nosso Criador nos acolhe, e o Mestre Jesus, de forma muito próxima, ele nos acolhe e nos direciona, não por essa demanda, mas pelo que nós somos. E mais ainda, e aí é olhar com essa visão de futuro, pelo que nós seremos diante de nós mesmos, diante do mundo e diante dele, diante da espiritualidade. Nós chegamos com um problema e Deus e o Mestre Jesus nos acolhem. E eles nos acolhem juntamente com todas as equipes espirituais que nós sabemos que trabalham incessantemente para o nosso bem. Eles nos acolhem todos pelo que eles sabem que seremos. Então pensem, quando a gente olha para o mundo de regeneração, para o mundo de transformação, nós também estamos pensando nessa visão de futuro, nesse olhar para frente. E aí uma grande sacada é, agora que nós não estamos ainda no mundo de regeneração, nós precisamos olhar para dentro. Para que quando nos aproximemos mais dessa transformação, nós possamos olhar para frente. E aí nós temos que nos ver com esse olhar de futuro, com esse olhar amoroso de futuro, porque nós somos amados com um amor de eternidade. Nós somos cuidados porque não é interessante de forma alguma para o universo, para as leis que regem esse universo, para toda a engrenagem da qual fazemos parte, não é interessante nos perder. Nós somos importantes, cada um ao seu modo, cada um com a sua função, cada um com as suas qualidades, cada um com as suas características. Nós somos amados com amor de eternidade e nós somos cuidados porque não é interessante nos perder. Nós somos direcionados às melhorias essas que nós podemos ver com o mundo de regeneração e com a ideia que ele traz, porque nada se estaciona na natureza. Tudo passa, né? Exceto Deus. Nada é estacionário na natureza, nada é estacionário no mundo espiritual, nos céus e sob os céus. Então, devemos pensar no futuro, porque não poderemos parar. Tem algumas ideias que o livro No Rumo do Mundo de Regeneração ele nos traz, que são bem interessantes, e o Manuel Filomeno de Miranda fala, né, que sem dúvida são muito turbulentos esses tempos. Os tempos que a gente passou e que estamos passando ainda, né? Esses dias atuais, eles são muito turbulentos. E que, genericamente, muitas vezes, eles fazem a gente perder o sentido existencial. E aí começa dentro de nós, né? Por que isso acontece? Por que essas turbulências? Por que esses problemas? Por que eu existo? Por que não faz sentido? Esse sentido de existir, ele vai sendo perdido. E aí ele diz, mas felizmente a doutrina de Jesus sobrevive com a sua chama do amor, do perdão, da solidariedade e do bem, e da caridade. Então, olha a esperança, olha a porta de esperança que o Espiritismo é capaz de trazer, a doutrina de Jesus é capaz de trazer. Em meio às turbulências, sobrevive a chama do amor. Em meio às dificuldades, em meio a tudo o que nos assola na sociedade, sobrevive a chama do perdão. Em meio a todos os atos que nós olhamos e conseguimos enxergar, muitas vezes, a maldade, em meio a todos esses atos, nós conseguimos também enxergar os atos de solidariedade, os atos de caridade. E tudo isso vai se configurando para que o bem ele seja evidenciado. Graças a Deus. Esses dias alucinados, esses dias turbulentos e difíceis, eles passam, porque faz parte, isso tudo faz parte de uma seleção de ideias. Isso tudo faz parte de uma seleção. Imaginem, se nós
nos candidatássemos a uma vaga de emprego e todos os candidatos passassem. Como seria possível que todos desempenhassem o mesmo trabalho, no mesmo lugar, no mesmo horário? Não tem como. Existem seleções que são feitas para que os mais adequados estejam, né, em locais que eles podem desempenhar bem as suas funções, que eles podem se sentir pertencentes. Então, nesses dias turbulentos, existe também essa seleção de ideias e a seleção de existências. E o mundo está passando por isso, porque faz parte de um tempo em que nós, seres humanos, somos levados a sair, principalmente, do nosso pedestal de ilusões. Nós estamos sendo chacoalhados para que a gente saia desse pedestal de ilusões que a gente se coloca. E aí esse pedestal de ilusões, ele tem também a sua base. A sua base está no egoísmo, no orgulho, no autoritarismo, no materialismo. E isso tudo massacra tantas vidas, começando pela nossa. Então, isso está sendo retirado de nós. Esse pedestal que é pura ilusão. Para que o mundo que está sendo prometido, para que o mundo que está se aproximando, ele seja possível para nós. Porque ele só vai ser possível para nós se a gente não estiver em cima, construindo a nossa casa numa areia que vai embora. Quando compreendermos verdadeiramente que o mundo ele é feito dessas ressonâncias, o mundo é feito de vibrações, o mundo ele é regido por esses movimentos que são feitos no nosso pensamento e que se transformam em ações reais. Quando nós compreendermos verdadeiramente isso, os nossos comportamentos eles vão obedecer a uma regra diferente. Eles vão obedecer a diferentes critérios. E aí a gente não vai precisar mais de tantas lágrimas, de tantas dores para aprender, para evoluir. O espiritismo, como esse condutor, aquele maestro, um pai, uma mãe, um professor, o espiritismo, ele toma as nossas mãos, as mãos daqueles que encontram nele uma alternativa plausível para enfrentar esse mundo ainda turbulento, e ele nos ajuda a sair do labirinto de nós mesmos. É interessante, o Espiritismo nos ajuda a nos encontrar dentro dessa turbulência que começa em nós. Porque o mundo é o reflexo do que acontece dentro de nós. Então, o Espiritismo ele é esse professor que vai nos orientando e vai nos trazendo pela mão alternativas plausíveis, alternativas boas para enfrentarmos situações. E ele aponta, uma coisa que ele tem a capacidade é nos apontar a imortalidade, nos apontar essa visão de futuro. Que nós precisamos encontrar o sentido, entender o sentido existencial, porque nós não vamos acabar aqui. Porque nós não vamos findar nessa existência, nessa encarnação. E nós queremos sempre evoluir. Então, ele, como esse professor que quer conduzir o aluno, que quer conduzir o aprendiz para os mais altos níveis de aprendizado, ele nos traz essa ideia. E ele nos dá a certeza de que essa transitoriedade carnal é real, é transitório. E que para enfrentar as outras etapas que iremos enfrentar, nós precisamos olhar para ele, olhar para esses ensinamentos, olhar para a nossa vida como uma vida que é imortal. O conhecimento do Espiritismo, ele nos auxilia e ele nos proporciona bênçãos incalculáveis.
E ele nos traz, né, dentro da nossa existência, uma força e uma esperança que pode nos fazer nos transformar em uma mesma existência várias vezes. Porque ele nos educa e nos ajuda a crescer diante do infinito, diante dos infinitos que existem dentro de nós. E aí a gente perde aquela necessidade de estarmos sempre presos a algemas. E muitas vezes essas algemas somos nós mesmos que colocamos. Então, trazendo essa educação para a nossa existência, nós quebramos essas algemas. Nós jogamos fora as amarras que nos prendem nessa retaguarda, nessa coisa do passado e que nos impedem de seguir, nos impedem de ver o mundo que está sendo transformado. E aí, essas correntes, né, que vão emaranhando o homem velho, vão impedindo do homem novo aparecer. Mas o Espiritismo, ele nos dá a educação necessária para que nós queiramos ser novos, para que nós queiramos ser regenerados. Porque sendo regenerados e nos educando, nos impulsionando a estarmos atrás dessa regeneração, é que a gente vai estar na vibração condizente com o mundo que vai chegar. E aí é preciso lembrar, né, que a gente tem várias etapas de mundos. Nós estamos no mundo de provas e expiações, já passamos por mundos inferiores, e esses mundos regeneradores, eles são mundos também de transição, né? De transição entre provas e expiações para mundos felizes. E aí o espírito que habita esses mundos regeneradores, eles não são ainda, não experimentam ainda a felicidade completa. Não é isso. O espírito que se volta para a paz hoje, que se volta nessa busca para a paz, amanhã, nesses mundos regeneradores, nós que estamos buscando, acredito que todos nós estamos buscando a paz, estamos buscando a calmaria, estamos buscando um repouso, e para isso a gente está trabalhando hoje, né? Nós, trabalhadores, obreiros, trabalhadores da última hora, nós vamos encontrar um refrigério, espero, nos mundos de regeneração. Nós vamos encontrar uma sombra na nossa caminhada sob o sol. E ainda que nós sejamos orientados pelas leis que regem a matéria nesses mundos regeneradores, mas nós vamos estar livres desse orgulho ferrenho que faz calar o nosso coração. Nós vamos estar livres dessa inveja tão pesada que nos tortura e tortura os outros, do ódio que nos sufoca, da mágoa que nos impede de prosseguir. Então, nós vamos estar com um fardo um pouco mais leve. Nós vamos estar entendendo melhor, mas nós só vamos compreender como fazer isso se hoje nos educarmos para essa paz, se hoje nos educarmos para reconhecer a calmaria. É aquele negócio, se você não se prepara para enxergar uma obra de arte, se você não entende o que você está vendo, muitas vezes você só vai olhar para ela e ver que tem um monte de riscos. Tinta jogada ali, porque você não está preparado para ver a beleza que ela tem. E nesses mundos regeneradores, nós precisamos estar preparados para ver a beleza que eles têm, para sentir a beleza que eles têm. Nós não encontraremos a felicidade máxima, a felicidade maior, completa, mas nós experimentaremos essa luz que vai brilhar sim e que vai nos trazer a claridade necessária para que outras coisas boas se apresentem e sejam reconhecidas por nós. Nós seremos habitantes ainda que falharão, porque imaginem tanto tempo com coisas que são muito pesadas enraizando no nosso coração,
E aí a gente vai se desvencilhando dessas raízes, né? Vai cortando aos poucos, mas essas raízes, elas ainda vão deixar alguns resquícios. Nós seremos falíveis. Só que esse mundo de regeneração, como promessa para nós, ele vai nos fazer experimentar que não há nada que o amor de Deus não possa reparar. Vejam, não há nada que o amor de Deus não possa reparar. Imaginem as maiores dificuldades, imaginem as maiores dores, imaginem os maiores problemas, os maiores empecilhos. E pensem nisso hoje, para que nós possamos olhar para o mundo que virá com gratidão. Entendam, não há nada que o amor de Deus não pode reparar. Tudo ele repara. E o Espiritismo nos oferece a visão clara, a visão límpida de que jamais as sombras, os tormentos, eles vão lograr vitória. Eles vão ser vitoriosos. Porque numa sala totalmente escura, se uma luzinha é acesa, isso é capaz de diluir as trevas. Assim como o exemplo do amor que vence as mazelas trazidas por todas as épocas de ignorância que passamos e implantam nos nossos corações, implantam esperança, implantam amor, implantam paz. E pensem, não avançar, não querer avançar e nos sabotarmos nessa progressão, né, de acordo com a lei de progresso, com a lei natural de progresso, não avançar significa que a gente está recuando. Então, que, por favor, avancemos, que a gente não pare, porque é como eu falei antes, não é interessante para o universo, para a obra, para a seara do Cristo, não é interessante nos perder. Todos nós somos importantes, então que avancemos juntos. Claro que alguns, infelizmente, ficaram para trás. E não ficaram para trás jogados à própria sorte, porque Deus não abandona, né? A espiritualidade não abandona. Mas que por causa da seleção de ideias, por causa da seleção de comportamentos, por causa da seleção de tudo o que vai ser necessário que a gente tenha para chegar e reconhecer esse mundo de regeneração, alguns ficarão para trás. Mas há esperança sempre. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz com muita graciosidade, né? Depois de uma mensagem muito bonita, quando ele fala sobre esse mundo de regeneração, ele diz: contemplai, pois, essa abóbada azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre as vossas cabeças, vos perguntai as que conduzem a Deus, e pedi-lhes que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. O poder da nossa intenção, o poder da prece que nós fazemos, o poder de contemplar a obra divina e ainda que nós estejamos passando por diversos momentos difíceis, a gente conseguir contemplar isso e pedir que nos abram, que abram diante de nós as ideias claras sobre esses mundos regeneradores e que nós estejamos aptos, que nós estejamos capazes de estar nos seios desse mundo depois da expiação da terra. Uma coisa muito importante que o Espiritismo nos traz é essa ideia de esperança. Eu acho que todo mundo já ouviu, né, que a gente chega ao Espiritismo pelo amor, pela dor, e muitas pessoas que eu conheço chegaram pela dor, pelos momentos difíceis. Por quê? Porque ele traz essa porta aberta
de esperança e de mudança, de transformação. Por mais que nós estejamos um fracasso, por mais que nós estejamos quebrados diante do mundo, diante de nós mesmos, mas ele nos traz essa esperança, ele nos traz essa ideia de que nós podemos nos reformar sempre, podemos nos melhorar sempre. E não é aquela ideia de que nós seremos salvos uma vez que nos transformemos. Não é essa a ideia de salvação, porque a salvação ela vem todos os dias. A cada vez que a gente acorda e a gente se sente transformado, pelo menos 1%. Então, o Espiritismo ele é essa porta aberta para a transformação e para a regeneração. E ele nos traz, através dos intercâmbios com os nossos irmãos desencarnados, os intercâmbios com os seres superiores, né, que nós temos, ele nos traz a certeza de que isso é real. E aí vem aquele pilar da ciência que nos comprova isso. Então, não somos seres alucinados, não somos loucos. Nós estamos nos firmando nos pilares. E aí vem a filosofia que nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz querer descobrir cada vez mais por que existimos, como estamos existindo, como nós podemos melhorar, como nós podemos ser cidadãos nesse mundo em que estamos, cidadãos de bem, cidadãos que competem, mas competem para que cada vez mais nós possamos mostrar as coisas boas a qual viemos. Então, o Espiritismo ele é essa porta aberta. Tem uma mensagem, e aí a gente vem falar sobre as mudanças que ocorrem no mundo, só que tem uma coisa que ela não muda. E aí é importante a gente lembrar também. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem que ela é a mensagem número 41 e ela é a regra áurea. E vejam só como é interessante. Tem uma mensagenzinha, né? Todo capítulo tem a mensagem e tem amarás o teu próximo como a ti mesmo. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo, em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, prestem bem atenção, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou, e não só ensinou, exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, vieram vários e vários e vários colocando essa regra áurea do amor, que é a regra imutável.
Apesar dos mundos se transformarem, se regenerarem e serem palco para diversas personalidades, a regra áurea é o amor. E Jesus, ele veio, e aí vem o Consolador prometido, né, também, nos mostrar que essa regra, ela não pode ser mudada, mas ela tem que sim ser exemplificada, como Jesus exemplificou. Então, que nós possamos ter essa ideia do mundo de transformação, de mudança, de regeneração, para que nós possamos não recuar, mas avançar sempre. Avançar apesar das lutas, avançar apesar das dores, avançar e não nos perder diante de todas as confusões que esse mundo turbulento nos traz. O Espiritismo está aí, com vários recursos, e o recurso do acolhimento, o recurso da prece, o recurso do estudo, porque muitas vezes a gente não se conecta com algo porque a gente não consegue compreender esse algo. E é muito bom quando a gente consegue estudar, ser estudantes da vida, quando a gente consegue se conectar com os aprendizados. E o Espiritismo, ele nos traz essa oportunidade de entender, muitas vezes, pessoas muito simples, entendendo através da mediunidade, através dessas manifestações que são muito naturais, entendendo do que se trata leis da física, de forma prática. Então, é interessante quando a gente se coloca como aprendiz do mundo e quando a gente se coloca aprendiz, mas um aprendiz que sabe agradecer a todos os ensinamentos. Para que nós possamos, cada vez que chegarem aos nossos olhos, chegarem à nossa frente, novos mundos, novos aprendizados, novas oportunidades, que a gente possa olhar e ver a beleza nisso, como enxergando uma obra de arte, como enxergando a abóbora azulada, né, como fala Santo Agostinho, e apreciando essa visão, apreciando essa nova oportunidade que nos abre. Então, eu espero, meus irmãos, que nesse tempinho aqui, que a gente se dedicou a estar diante desse conteúdo, diante desse assunto, que nós possamos analisar esses encontros felizes, como esse que nós estamos tendo agora, né? Um encontro feliz, como uma oportunidade de refletir sobre quem seremos nesse mundo de regeneração, sobre quem estamos sendo nesse mundo de provas e expiações que muitas vezes nos amassa, nos tortura, nos dificulta muita coisa, mas que podem ter certeza, saímos vencedores na maioria das provas, na maioria das expiações. E agradecer também, né? Que nós chegamos até aqui nesse momento, porque de alguma forma nós tivemos o contato com essas ideias do Espiritismo. E que bom que nós tivemos. Que bom que a gente consegue olhar para isso com esperança. Então, que né, Deus tenha colocado todos aqui que precisavam ouvir essas mensagens. Eu acho que foi um tempo até bom. Eu estava falando mais cedo para o Tom que eu achei que eu ia falar muito mais. Toda vez que eu digo que eu vou falar pouquinho, eu acabo falando muito, né? Mas acredito que esses ensinamentos que vieram para esse momento, para esse conteúdo, foram pertinentes e foram no tempo certo, no tempo que deveria ser. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu só sou gratidão agora por estar participando desse evento, por estar participando agora, né, como uma pessoa que é capaz de falar sobre o que aprendeu. E que nós tenhamos tantos outros irmãos que consigam fazer isso também. Porque primeiro a gente vai se colocando na posição de aprendiz e ainda estou e sempre vou estar na condição de aprendiz, mas se a gente puder passar um pouquinho do que nós aprendemos, do nosso conhecimento, e esse conhecimento vem muito do que nós sentimos, né? Do que nós passamos, do que nós superamos, do que nós conseguimos entender
daquilo que vivenciamos, que outros irmãos possam também ganhar essa voz e ter a coragem, ter a força, ter a determinação de passar esses ensinamentos para os outros, porque é assim, com esse sentido de comunidade, com esse sentido de eu preciso falar isso porque eu tenho certeza que outro irmão vai se identificar de alguma forma e vai começar a refletir sobre isso também. É essa a ideia, que um mundo de regeneração, ele vai nos exigir, né? Essa questão da sociedade, a questão da comunhão. Então, muito obrigada por esse momento, por esse espaço, né? Por vocês estarem aí ouvindo e compartilhando de sentimentos que são tão bons, que a gente possa também juntar esses sentimentos, essas vibrações e pedir mesmo que no próximo ano a gente esteja fazendo essa Semana Espírita de Arapiraca, presencialmente, unindo ali as nossas forças e as nossas mãos também, né, nos abraçando, como sempre gostamos de fazer. Então, muito obrigada por esse espaço, por esse momento. E eu acho que é isso. É verdade, né, Amanda? Que ano que vem a gente possa se reunir na praça novamente, todos de mãos dadas e no final aquele abraço gostoso que tantos precisaram deixar de fazer por conta do momento que estamos passando. Em nome da comissão organizadora do evento, eu queria te agradecer imensamente, né, pelas palavras que foram proferidas aqui e ressaltar mais uma vez que amanhã, lembrar a todos que amanhã nós teremos o nosso irmão Júlio Góes, de Sergipe, que está acompanhando a nossa transmissão de hoje com a nossa amiga Amanda. E parabenizar você, Amanda, mais uma vez pela brilhante exposição da noite. Eu queria agradecer a todos os que nos acompanharam na noite de hoje. Dr. Yuri precisou se ausentar do trabalho de hoje porque teve alguns compromissos, então eu assumi o posto dele. No início nós tivemos um deslizezinho aí, mas o principal saiu tudo corretamente e eu espero que todos estejam conosco amanhã para ouvirmos as palavras de Júlio. Então, eu gostaria de convidar todos nesse momento para que a gente feche os olhos, que a gente eleve o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para a realização desse trabalho maravilhoso. Estamos no 10º ano de semear e pedimos, Senhor, que ilumine a mente de todos aqueles que estão passando por problemas psicológicos causados pela pandemia, a qual ainda não nos livramos. Existe uma falsa impressão de que tudo passou, de que tudo está voltando à normalidade, mas, lamentavelmente, não é o que a gente vê no dia a dia nas ruas. O número de pessoas infectadas ainda não chegou a zerar. Vai aparece algum familiar que está hospitalizado, vitimado pelo Covid-19. Então, pedimos, Senhor, por todos esses irmãos que estão enfermos, em casa ou nos hospitais, que eles sejam amparados pelos teus incansáveis trabalhadores, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, esteja sempre presente, amparando e cuidando desses irmãos
tão necessitados. Que a espiritualidade amiga esteja sempre conosco, guiando os nossos passos rumo ao nosso crescimento pessoal. Que assim seja. Boa noite a todos. Amanda, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Eu que Aquele agradeço abraço. Aquele abraço pela fraterno. disponibilidade aí, né? Sempre que for necessário, sempre que houver o chamado, estamos aqui. Obrigada, obrigada. Vamos saber. Obrigado. Boa noite.